Acidente registrado na madrugada na BR-101 deixa uma pessoa morta com ônibus de excursão. E você vai ver também. Governo estuda mais ações contra as bets irregulares. Países que têm menor poder aquisitivo são os mais generosos no mundo. Pix cada vez mais consolidado com o povo brasileiro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Está acabando aí já o semestre, definitivamente, estamos indo para o 8º mês do ano. Já fez seus planos? Pois é, o pessoal do comércio está fazendo planos, pois dia 26 agora é uma data comercial que está ganhando força, o Dia dos Avós. E por isso o comércio catarinense, que já vem registrando alta, principalmente nos objetos, roupas de inverno, também espera um bom aproveitamento dessa data e também, claro, de olho já no Dia dos Pais, no dia 10 de agosto. Tudo isso para movimentar e aquecer o cenário econômico do estado. Olha só, se os Estados Unidos estão investigando o Pix, a maioria dos brasileiros nem se importa com isso. O Pix está na vida da população, em todas as gerações, vai ser muito difícil tirar da vida dos brasileiros. Há 6 anos, quase metade dos brasileiros ainda tinham nas cédulas e moedas a forma preferida de pagamentos. Mas de 2019 para cá, com a chegada do Pix, isso mudou drasticamente. Hoje em dia é bem difícil, né? Inclusive, estava ontem conversando com a minha namorada do cofrinho das moedas, não tem mais, né? Não chega mais moeda em casa, agora é só Pix, Pix, Pix. Na hora do pagamento, o brasileiro tira não mais a cédula do bolso. Agora, é o celular. Seja por praticidade, conforto, segurança ou simplesmente por preferência, a verdade é que o Pix já faz parte da vida da população. E se engana quem acha que essa prática é só para os mais jovens. A terceira idade também já faz uso disso. É mais comodidade para você pagar, mais rápido. É um modo mais seguro também, né? Hoje em dia. Porque você vai no banco, se você tira o dinheiro, você não sabe, né, do jeito que anda o mundo, né? Então é mais fácil você transferir já diretamente do banco e não pega no dinheiro. Um estudo da Google mostrou que o Pix é o meio de pagamento mais utilizado entre todos os grupos sociais. Os dados revelaram uma adesão de 74% nas classes D e E. Mostrou também que na geração Z, 76% dos jovens têm suas preferências no uso do Pix. E até entre os mais velhos o número foi favorável. 42% dos brasileiros com mais de 55 anos consideram o Pix o método favorito. Para o economista César Bergo, além dessa forma de pagamento ser bastante segura e com grande potencial de diversificação, o sucesso desse meio de transação tem atraído o olhar de todo mundo. A tendência é que o Banco Central ele vai incluindo novas funcionalidades no Pix, né? Então você tem o Pix automático, o Pix que substitui a prestação, os carnezinhos, né? E hoje é um sucesso em todo o território nacional e não tem a dúvida de que isso também acaba espalhando para o mundo inteiro, né? Muitas vezes a gente viaja e verifica lá na França, por exemplo, alguns comércios que dizem aceitamos Pix do Brasil. Então começa a crescer bastante. Obviamente, aqui não é a origem, né? A China também está muito avançada na utilização desse meio de pagamento. E a tendência é que as cédulas e moedas sumam das carteiras cada vez mais, se é que ainda existam, não é, Diogo? E se eu te perguntar se você sabe quanto de dinheiro você tem na sua carteira, você saberia dizer? Em espécie? Isso. R$0, não tem nada. Não usa mais? Não usa. A gente gosta, mas não usa não, é difícil. Tem gente que não tem por não ter mesmo, né? Mas a maioria não tem porque o Pix dominou realmente, né? Hoje é difícil, pessoal, até as crianças, né? Como a reportagem disse, a questão do cofrinho, de juntar moedinha, até a fada do dente anda desfalcada na questão do Pix, porque é todo mundo passando Pix. Tem hoje, inclusive, alguns bancos digitais que já dão essa possibilidade de crianças menores, né? De 18 anos, ali a partir dos 12 anos, ter a sua conta digital, né? Onde os pais controlam
usam, claro, e só recebem e pagam por Pix. Então, tudo isso já faz essa movimentação. As moedinhas desaparecem, os trocos também não tem mais aquele problema do 1 centavo, mas também, né, as cédulas, a moeda vai desaparecendo. Mas que chegou para facilitar a nossa vida, chegou, e deixa ele aí funcionando do jeito que está muito bem, obrigado. E olha só, gente, a nota triste do dia, né? Um idoso de 60 anos morreu após o tombamento de um ônibus de turismo. Eu falei de excursão, mas era de turismo, né? Que faz linha normal. Nessa madrugada, na terça-feira, próximo às 4 horas da manhã, no quilômetro 297 da BR-101. Além do óbito, 8 pessoas ficaram feridas em diferentes escalas de gravidade. O veículo realizava um itinerário entre Porto Alegre e Curitiba e acabou aí se envolvendo nesse acidente. Segundo as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o veículo colidiu em um poste de energia elétrica e tombou sobre a via marginal da rodovia federal, atingindo inclusive a linha férrea operada pela ferrovia Tereza Cristina. Os feridos foram levados para os hospitais ali da região de Laguna e o São Camilo. As pessoas, a gente ainda não tem atualização do quadro dessas pessoas encaminhadas, algumas em estado moderado, outras com maior gravidade, inclusive tinha crianças também, mas as 2 crianças que foram encaminhadas foram só para verificação do estado de saúde, sem gravidade, enfim, um acidente que chamou a atenção nessa madrugada aqui no sul catarinense. Uma pesquisa mostrou que os países mais pobres, que têm a população mais generosa, isso mesmo, os mais ricos, nem tanto. Uma pesquisa realizada em 101 países mostrou que a população de menor renda é proporcionalmente mais generosa nas doações do que as nações mais ricas. Foi possível perceber que em países mais pobres, a população doa em média 1,44% da renda, sendo mais que o dobro dos 0,7% registrado em nações mais ricas. Segundo o relatório, os achados mostram que a generosidade não se correlaciona necessariamente com a riqueza ou a segurança, mas sim com a percepção de necessidade, frequentemente direcionada àqueles mais próximos. Do top 5 do ranking dos mais generosos, 4 países são africanos. A Nigéria lidera com os cidadãos doando 2,83% da renda pessoal, seguida pelo Egito, Gana empatada com a China e Quênia. O Brasil ficou na 48ª posição, com 0,93% da renda da população sendo destinada a causas socioambientais, um resultado acima da média sul-americana. Globalmente, as maiores motivações para doar foram o cuidado com a causa e o desejo de fazer a diferença. Para aqueles que não doaram, a principal razão foi a incapacidade de arcar com os custos. O levantamento mostrou também que nos países em que os governos incentivam a filantropia, a população doa 1,7 vezes mais e tendem a confiar mais nas organizações sociais. Segundo especialistas, o resultado foi uma surpresa. Com países onde há mais incentivos culturais e fiscais, a filantropia, como os Estados Unidos, mal posicionados. No caso brasileiro, o nível de confiança nessas instituições ficou ligeiramente acima da média global. O pessoal que sofre mais na pele sabe o que os outros precisam, né? Por isso que acabam doando mais. A seguir, cresce o número de jovens com câncer de colo retal no país. Uma da tarde, 28 minutos. Olha só, gente, os malefícios dos jogos online estão trazendo aí para a população vários aspectos, né? Já que está virando um tema até mesmo para ações judiciais de alguns estados contra essas plataformas. Uma das acusações são os danos coletivos. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra 43 plataformas de apostas esportivas online, conhecidas como bets.
o órgão pede a condenação das empresas, além do pagamento por danos morais coletivos. A Defensoria acusa as empresas de vincularem propaganda enganosa ao omitir os riscos de vício em jogos e de endividamento. Segundo a petição, a frase "jogue com responsabilidade", usada atualmente nas campanhas publicitárias das casas de apostas, é ineficaz e transfere ao usuário o ônus de lidar com os efeitos do jogo compulsivo, sem oferecer alertas claros sobre os riscos reais da atividade. O pedido feito à Justiça solicita que seja proibido o uso exclusivo da expressão e determine com urgência a veiculação de avisos de advertência mais contundentes, segundo recomendações do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. A ação também exige que as plataformas ofereçam mecanismos de proteção ao consumidor, como alertas em caso de jogos frequentes, altos valores, bloqueios temporários, painel de informações com dados sobre tempo de uso, registro de perdas e saldo financeiro. De acordo com a Defensoria, a cobrança de 300 milhões de reais em danos coletivos tem como base uma estimativa do Banco Central, que aponta gastos de 30 bilhões por mês com apostas online no Brasil em 2024. O valor seria destinado a um fundo de prevenção e tratamento da dependência em jogos vinculados ao SUS ou ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Todos os estados estão começando a se manifestar contra isso, né? E você em casa, preste muita atenção no seu idoso, no seu adolescente, nas pessoas à sua volta, né? Qualquer tipo de comportamento que mude radicalmente, dinheiro que aparece do nada, dinheiro que some do nada, né? Nada acontece por nada, gente. Fique atento, porque realmente tem muita gente entrando nesse mundo das bets e, né, infelizmente, não conseguindo sair em sã consciência, precisando de ajuda, inclusive, de tratamentos, enfim. Tem que prestar muita atenção. Se você for brincar nisso daí, lembre-se, né? Pode ser um caminho sem volta. 1h31, o câncer de intestino, a doença é uma doença, né, das que mais vem crescendo no mundo entre a população mais jovem, de acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Americana do Câncer. A incidência desse tipo de tumor entre pessoas de 25 a 50 anos está aumentando em 27 dos 50 países em territórios analisados. Após a morte da cantora Preta Gil, um alerta mundial se acendeu. Médicos e profissionais da área da saúde descreveram um crescimento acelerado de casos de câncer coloretal, principalmente nas pessoas com menos de 50 anos, como o caso da apresentadora Preta Gil, que foi diagnosticada em janeiro de 2023 com 48 anos. O câncer coloretal afeta o intestino grosso e o reto, impactando a qualidade de vida e saúde do paciente acometido pela doença, que na maioria das vezes aparecia estável entre os mais velhos. Mas quando especialistas notaram um número crescente de casos em jovens e compararam com os mais idosos, a situação começou a ser tratada como um problema global. Um dos primeiros países do mundo a detectar o aumento significativo de casos em jovens foram os Estados Unidos. A diferença nas estatísticas provocaram mudanças na saúde pública. O país norte-americano diminuiu a idade mínima de 50 para 45 anos para a realização de exames preventivos para detectar o tumor coloretal de forma precoce. Um relatório da Sociedade Americana de Câncer divulgado em 2023 revelou que 20% dos diagnósticos do tumor realizados no ano de 2019 nos Estados Unidos eram em pacientes com menos de 55 anos, o dobro de casos que já era observado nos anos 90. Já no Brasil, o presidente da Oncologia da Redditor, Paulo Hoff, afirmou que quando comparados os números atuais com taxas de 30 anos atrás, alguns trabalhos apontam um aumento de 70% na incidência de câncer coloretal em pacientes jovens. A gente já abordou esse assunto diversas vezes no Sala de Entrevistas, no nosso canal do YouTube, tem alguns especialistas falando, inclusive o doutor Faraco também, o Alexandre Faraco, falando muito sobre gastroenterologista, falando sobre a periodicidade, a frequência que você tem que fazer os exames, tudo sobre esse tipo de câncer. Vai lá no nosso YouTube, /TV Primavera Criciúma, tem várias explicações, outros especialistas falando da incidência e do aumento desse tipo de câncer. Gente, é prevenção. A partir dos 45 anos deve-se fazer os exames preventivos e até antes, se você tem algum fator de risco, como alguém que já teve na sua família.
Mudando de assunto mais leve, vamos conferir agora as vagas de empregos que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Criciúma, uma vaga de designer de sistemas web, 2 vagas de técnico em informática nível médio, uma vaga de manutenção eletrônica, uma vaga de assistente comercial, uma vaga de auxiliar de expedição estoquista, uma vaga de vendedor interno, uma vaga de auxiliar mecânico industrial. Em Içara, uma vaga de auxiliar de expedição, uma vaga de gestor de loja de seminovos, uma vaga de atendente comercial, uma vaga de eletricista industrial, 2 vagas de técnico em refrigeração e climatização nível 1. Em Cocal do Sul, há uma vaga de auxiliar administrativo, 3 vagas de auxiliar de produção em massas e acabamentos, uma vaga de auxiliar administrativo, uma vaga de auxiliar eletromecânico, uma vaga de motorista de caminhão, 4 vagas de montador de produtos de borracha no auxílio à produção e uma vaga de auxiliar de almoxarifado. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, a alteração de trânsito na região da Próspera deve ter atenção dos motoristas. De volta com o último bloco do nosso Informe Região. E olha só, gente, a segunda fase do binário da Santos Dumont vai ganhando forma, né? Uma das etapas é a camada asfáltica e, para isso, parte da Miguel Patrício de Souza vai ser interditada a partir de amanhã. A gente vai trazer essas informações para você agora. Bom, essa semana, Miguel Patrício de Souza, famosa avenida aqui da região da Próspera, que liga a Próspera ao São Luís, também a região ali do Renascer, vai passar por mudança de trânsito, tudo isso fazendo parte das obras do binário da Santos Dumont, que é a continuação. Sobre isso eu vou falar com a autoridade de trânsito, o Sargento Edno, que está comandando toda essa operação. Sargento, então, a partir desta quarta-feira, tem mudança significativa no trânsito na localidade, né? Exatamente, essa é uma informação muito importante a todos os condutores de veículos e a população criciumense. A Miguel Patrício de Souza tem ligação aos bairros, né? Nossa Senhora de Salete, Ceará, Ana Maria e ao bairro São Luís. Então, com a obra agora da terceira parte do binário, a Miguel Patrício de Souza vai passar por um desvio. Quem desloca da Próspera em direção a São Luís, ele vai ser obrigado a pegar a Juscelino Rodrigues, a rua Juscelino Rodrigues, logo em seguida a Gomercino José de Bem, e depois sim, a Irene Del Ponte e Milioli, que vai dar sequência a Miguel Patrício de Souza. E do São Luís para Próspera é o inverso. Irene Del Ponte Milioli, Rua Gomercino José de Bem, Rua Juscelino Rodrigues, para depois cair no Miguel Patrício de Souza. Quem quiser deslocar para o Rincão ou para o bairro Próspera, pode pegar a linha Três Ribeirões, que é um acesso mais rápido, mais prático. Então peço aqui a colaboração de todos os condutores, a partir de amanhã, dia 23/7, até o dia 22/8, aqui a Miguel Patrício de Souza será interditada somente trânsito local e o transporte urbano. Sargento, a gente viu, né, na última interdição ali do trecho, mas foi na subida ali, né, para ir quem vai para Santos Dumont, no morro, a Palamede Milioli, se eu não me engano, que teve um problema de alteração de trânsito no centro, porque aí o pessoal evitava esse pedaço e ia para o centro que congestionou lá. Você já tem alguma medida paliativa, mais homens na rua para ficar dando mais sinalização, mais fluidez ao trânsito, principalmente no momento de pico? Exatamente, nós vamos recolocar as viaturas dos agentes de trânsito em pontos estratégicos na cidade, para que possamos, assim, não orientar só a população criciumense, mas algumas pessoas que vêm de fora, Araranguá, Içara, que vai mudar o trânsito, então a gente vai ter que ir presente para orientar esses condutores. Então, essa obra demora um mês, mais ou menos, né? A gente sabe que pode estender por causa da chuva, intempéries, enfim, mas tem mais alguns pontos que devem ser facilmente depois fechados com o andamento? Não, por enquanto é só aqui a Miguel Patrício de Souza, é uma obra maior, com mais tempo até hoje, que vai ficar interditada temporariamente, né? Então peço aqui a colaboração de todos os condutores novamente, ter um pouco de paciência, porque a Santos Dumont foi assim, ficou acho que um ano e pouco em obras, e agora está lá o resultado. Então a Miguel Patrício de Souza vai ser igual. Depois de pronto, todo mundo vai agradecer e a mobilidade do trânsito será mais segura. Então
Não, tá certo. Obrigado pelas informações. Então tá aí, né? Você motorista de Criciúma, oriente aí os colegas de outras cidades também para evitar o local, se for possível, usar acessos, né, para Içara, para Rincão, como a via rápida, né, que é bem mais prática, como o sargento diz também, a linha 3 Ribeirões, de quem vem lá da Luiz Rosso. Enfim, tem acessos com qualidade para mobilidade, asfalto, enfim, que dá para ser usados e sair do meio aí do e também não levar todo ele para o centro da cidade. Voltamos ao estúdio. É isso, né, gente? Consciência aí, né, na hora de trafegabilidade aqui na região da Próspera. Se puder evitar, evite. Quem vai para o Renascer, para os outros bairros ali, tem rotas alternativas, né? Dá para ir pela Santos Dumont, entrar ali pela 3 Ribeirões e sair lá na rótula do Ouro Negro como referência. Se não, vai ter que fazer esse caminho todo ali. É um quadrado atrás do supermercado, enfim. E é isso, vamos ter que enfrentar um mesinho aí ou até mais, dependendo se vem chuva ou não, tem previsão já para essa quinta-feira, dos trabalhos aí daquele trecho que vão ser contemplados com o binário da Santos Dumont. Estava precisando? Claro que estava, né? Tem mais buraco do que asfalto na Santos Dumont, tem caminho ali que parece uma montanha-russa. Mas agora vai sair do papel, tá tudo se encaminhando e transtornos a gente vai ter que passar. E depois vão vir os benefícios. Então, vão ser aí algumas das alterações de trânsito esse mês que o pessoal vai ter que ter paciência. Aí quem for lá para o centro, mais paciência ainda, porque vai engarrafar lá. Então, é o jeito, gente. Vai ter que ter paciência de qualquer jeito. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7 Criciúma para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Lembrando, a TV Primavera também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa terça e a gente se vê amanhã. Tchau!